coisas no grupo B, o grupo do Internacional, deram uma complicada, visto que o Colorado empatou com o Nacional do Uruguai lá no Parque Central, e ontem o Independiente Medellín venceu o Metropolitanos lá na Venezuela. Agora o Colorado no dia 28 tem a obrigação de fazer um resultado positivo para poder avançar na competição. Ontem o Independiente Medellín na Venezuela venceu por 1-0 e deixou o grupo B na seguinte situação que está aparecendo na tela aí para ti. O Independiente Medellín com a vitória de 1-0, gol marcado já no início do segundo tempo. O Independiente Medellín é o primeiro colocado com 10 pontos. O Internacional caiu para a segunda colocação com 9 pontos. O Nacional do Uruguai é o terceiro colocado com 8 pontos. E o Metropolitanos da Venezuela já eliminado, não tem nenhum ponto, é o único clube que não somou nenhum ponto na Libertadores até o momento. No próximo dia 28, o Colorado recebe às 7 horas da noite o Independiente Medellín no estádio Beira-Rio. O jogo válido pela sexta e última rodada do grupo B, grupo do Internacional. O Colorado tem 9 pontos, o Independiente Medellín tem 10, o Nacional é o terceiro colocado. Nesse mesmo dia, o Nacional recebe o Metropolitanos lá no estádio Parque Central. A tendência é que o Nacional vença o Metropolitanos, obrigando assim o Internacional a vencer o Independiente Medellín. O empate até serve para o Inter, porém o Nacional também tem que empatar lá no Uruguai, algo que não deve de se acontecer, pois o Nacional é o favorito para essa partida. Vamos trazer aqui uma situação de o Internacional empatar e também o Nacional empatar lá com o Metropolitanos. Se o Internacional empatar, vai a 10 pontos e o Independiente Medellín continua na liderança com 11 pontos. O Nacional vai a 9 pontos, ponto do Inter hoje agora, e o Metropolitano vai somar apenas um pontinho, algo que não vai mudar nada na tabela, e o Internacional assim ficaria na segunda colocação, avançando para as oitavas da Libertadores. Mas se o Internacional empatar e o Nacional vencer o Metropolitanos, o Internacional estará fora da Copa Libertadores da América, pois o empate, o Internacional vai somar apenas 10 pontinhos e o Nacional vencendo vai aí a 8 pontos na tabela de classificação, ficando segundo colocado, ultrapassando o Internacional e o Colorado assim sendo eliminado da competição, pois então a vitória é fundamental no dia 28 no estádio Beira-Rio, jogo que será às 7 horas da noite, tá certo? Pessoal, o Internacional treinou ontem e para o jogo contra o Vasco no domingo tem 2 desfalques que é certo. O Maurício ainda se recuperando de uma luxação no ombro direito, uma lesão que ele teve no Plástico Granado, aquele embate com o Kahneman, ele saiu na pior e só deve voltar só depois da parada da data FIFA, que vai rolar do dia 12 ao dia 20. E o outro é o volante Johnny, que ele teria que se apresentar à seleção norte-americana no dia 4 desse mês, mas o Internacional conseguiu protelar um pouco a sua presença e a sua convocação, né, na seleção norte-americana para o dia 8, né, que foi ontem, e logo após o jogo contra o Nacional no Parque Central, ontem na quinta-feira o Johnny se apresentou para a seleção norte-americana, onde do dia 15 ao dia 18 ele fica servindo na seleção dos Estados Unidos, lá na semifinal e também na final, ou na disputa de terceiro lugar da CONCACAF, tá certo? Johnny, então, é o desfalque certo para essa partida, só deve jogar com a camisa colorada e depois, lá no dia 22 ainda desse mês, o jogo vai da 11ª rodada do Brasileirão contra o Coritiba lá no Couto Pereira. Quem deve fazer a estreia também nessa partida é o volante Gabriel. Sim, o volante Gabriel, que ainda está se recuperando, não está se recuperando, já está recuperado a lesão no joelho direito e agora só volta aí a melhorar um pouco a parte física e também o ritmo de jogo junto com os outros atletas, para ele ficar mais ou menos ali no mesmo rendimento de intensidade dos outros atletas, até porque ele é um jogador defensivo também, sabe fazer muitas outras funções dentro de campo, então ele precisa um pouco mais de tempo e assim entende o Internacional para poder voltar aos gramados, tá certo? Provável time para essa partida, já com a vaga aberta do Johnny, pode acontecer algumas possibilidades, de como Campagnaro e Maurício juntos, ou Matheus Dias está entrando mesmo na função ali de meio campo no lugar do Johnny, ou no lugar do Rômulo, ou no lugar do Campagnaro, ou pode até mesmo acontecer algo que eu não acredito, de Charles Arangues começar como titular no jogo contra o Vasco da Gama, o Colorado que é o 13º colocado,
e o Vasco da Gama é o 19º colocado na zona de rebaixamento. Então, para essa partida, eu não acredito que o Charles Arangues deve começar como titular, ele deve entrar no decorrer da partida, no mesmos moldes que seria caso ele entrasse contra o Nacional na quarta-feira pela Libertadores. Entraria ele nos últimos 30, 20, 15 minutos, algo que deve acontecer também contra o Vasco. Então, provável Internacional. Goleiro John, Fabrício Bustos deve jogar essa partida, Vitão, Mercado, René, Rômulo, Campanharo ou Matheus Dias, Depena, sim, Depena continuou como titular, Alan Patrick, Pedro Henrique e lá na frente o Luiz Adriano é o atacante titular do Internacional. Esse é o provável time do Internacional para encarar o Vasco no domingo pela 10ª rodada do Brasileiro. Se tu não é inscrito, te inscreve no canal, ative o sininho de notificações, deixa o teu like. Sou o repórter Matheus Fernando, até o próximo vídeo. Tchau!